Conheça agora 8 formas de tortura muito comuns no Império Romano. Aqui fala o Adriano, o narrador dessa história, e espero que esteja tudo muito bem com você. Volta e meia acontece crimes e algumas coisas assim que deixa a gente de cabelo em pé, certo? Acontece que algumas centenas de anos atrás, esse comportamento social violento e perverso era comum na cultura de diversos povos. É o que você vai ver nesse vídeo agora. Gosta do conteúdo do canal? Se inscreve e deixa o like, beleza? Em se tratando de torturas e punições, o Império Romano era especialista no assunto. A regra na Roma Antiga era que os escravos podiam ser torturados livremente e não haviam exceções. Mesmo que houvessem leis que tentavam regulamentar os processos de tortura, veja bem, como o processo de tortura já era uma coisa natural, haviam leis que tentavam regulamentar esses processos de tortura. E mesmo assim, não faltavam esforços no sentido de burlar essas poucas leis existentes, onde os governantes se aproveitavam dessas brechas para explorar a perversidade humana de muitas formas diferentes, como você vai ver agora. Devorado por vermes. Domiciano foi um imperador romano conhecido por ter perseguido e torturado milhares de pessoas, principalmente os religiosos cristãos. Os relatos históricos mostram que ele torturou e assassinou os seguidores de Cristo das piores formas imagináveis. Numa dessas sessões de tortura, Domiciano banhou sua vítima em leite e mel, e então ele a jogou em um barril cheio de parasitas. Então a vítima foi forçada a ingerir esses vermes contra a sua vontade, uma vez que ela já tinha esses vermes pelo seu corpo, então ela foi forçada a ingeri-los, e dessa forma, depois de algum tempo, esses vermes devoraram a vítima por dentro e por fora até que o corpo desaparecesse, restando apenas os ossos da vítima. Imagine uma morte dessa natureza, né? Que coisa horrível. O corpo em decomposição. Essa tortura era tão absurda que chega difícil até de acreditar que os caras faziam isso. Esse era o tipo de tortura mais temido em Roma. Para que a sua execução fosse possível, era necessário inicialmente sacrificar um burro. Então a barriga do animal era cortada e as suas entranhas eram removidas. Então a vítima da tortura era colocada dentro de um animal sem as roupas. Depois disso, a barriga do animal era costurada, deixando apenas 2 aberturas, aonde passariam ali as pernas do condenado e deixando também algum espaço para que esse condenado pudesse respirar, para que entrasse algum ar e ele não morresse de asfixia de imediato. Com isso, o seu sofrimento então seria prorrogado. Depois disso, o animal era deixado no tempo se decompondo, com a pessoa ali agonizando dentro do animal, cozinhando com o calor que fazia dentro desse animal, né? Então a segunda etapa envolvia os abutres que comiam os restos mortais do animal e, caso a vítima ainda não tivesse morta, ela também seria devorada pelos abutres famintos. Castrado ou estripado. A regra na Roma Antiga era a seguinte: quanto mais elevado fosse o cargo da pessoa, mais liberdade de tortura ela teria sem riscos de ser punida. Como exemplo disso, o imperador podia ter relações sexuais com quem ele quisesse, mas essa regra não se aplicava a todos. Se porventura uma pessoa comum mantivesse relação com um soldado, por exemplo, pelo menos um deles seria gravemente punido. Caso um cidadão comum, por exemplo, penetrasse o soldado com o consentimento do soldado, o soldado em questão então seria estripado em praça pública. Porém, se o cidadão abusasse sexualmente do soldado sem o consentimento do soldado, então o estuprador, no caso o cidadão em questão, esse então seria castrado em praça pública. Devorado por ratos. Não há dúvidas que essa era uma das formas mais aterrorizantes, de tortura dessa lista. Os soldados separavam então animais famintos. Em sua maioria usavam ratos, gatos e cães extremamente famintos. Esses animais eram então colocados dentro de uma caldeira. A abertura da caldeira era colocada na barriga do acusado. Depois disso era colocado fogo no fundo da caldeira, tornando o seu interior extremamente quente. Então o calor deixava os animais em pânico, que diante daquela situação fariam qualquer coisa para sair daquele local, não restando opção a não ser rasgar a barriga do condenado para poder sair daquele calor infernal. Então a barriga do condenado era devorada ou rasgada, e esse fim, só de imaginar, é horrível, de se pensar que um ser humano pode ter um fim desse jeito, ainda mais imposto por um outro ser humano, O torturador Tibério.
Tibério foi um dos torturadores mais temidos e odiados da Roma Antiga. Ele era conhecido por ser dono de uma crueldade sem limites. Tibério ficou conhecido por criar maneiras inusitadas de torturar suas vítimas. Em muitos desses métodos, ele gostava de usar a genitália masculina. E numa dessas tantas situações, nessas sessões de torturas, ele convidou seus prisioneiros inimigos para tomar vinho com ele, onde eles ingeriram muito vinho. No entanto, em um determinado momento, aquele jantar se tornou um show de horrores, porque o Tibério ordenou que o canal urinário dos seus inimigos fosse fechado e dessa forma eles não conseguiriam urinar. E isso foi apenas o começo, porque a partir daí as diversas torturas se iniciaram, dando asas à imaginação daquele terrível torturador romano. Arrancando os olhos. O imperador Calígula foi um dos que ficaram famosos por seus métodos de tortura extremamente cruéis. Há registros históricos apontando que Calígula arrancava os olhos de condenados, retirava suas vísceras com ferro quente e rasgava suas vítimas ao meio. Acontece que os torturadores romanos consideravam a morte apenas um ritual de passagem. Então, para eles, a verdadeira punição era de tortura mesmo. Então, por isso que antes deles matarem pessoas que eles julgavam que deveriam morrer, eles encontravam diferentes formas de tortura, como essas que a gente já viu aqui, para que antes da pessoa então morresse, ela tivesse todo esse processo de dor antes da sua vida se esvair, Enterrado vivo. Essa tortura que causa arrepio em qualquer um era uma das preferidas do imperador Nero. Teve casos que Nero obrigou a vítima a cavar a própria cova. Depois do serviço pronto, os soldados colocavam uma estaca enfiada no fundo da cova e o condenado então era jogado sobre essa estaca. Caso o crime fosse leve, o condenado era morto de imediato. Se porventura o crime fosse um pouco mais grave, o condenado então era gravemente ferido e depois vagarosamente enterrado até a sua morte. Picadas de abelhas. Nesse formato de tortura, a vítima era colocada nua dentro de um cesto. Depois disso, era pendurado um galho ocupado por abelhas. Diante da irritação, as abelhas então atacavam a vítima dentro do cesto, picando-a até a morte. No caso de pessoas alérgicas, a tortura durava poucos minutos antes de sua morte. Porém, em outros casos, a morte poderia ser lenta e dolorosa. Bom, essas aqui foram algumas formas de tortura que eu encontrei para trazer para você nesse vídeo, para que você tenha uma dimensão de como as coisas funcionavam ali no Império Romano, Obviamente que existiam muitas outras formas de tortura, mas se você já conhecia todas essas formas de tortura usadas, conhece outras formas de tortura que eu não citei nessa lista, comenta aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E até a próxima, pessoal!